Muito trabalho pela frente, nosso time de analistas aqui de volta, Larissa e Leandro. Leandro, acho que eu pergunto para você, te espanta um pouco, né? Lira convocando deputados para pautas de interesse do governo? O que chama a atenção é que é mais uma jogada casada ali entre a equipe do ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né? O Haddad tem sido elogiado pelos políticos de uma maneira geral, do Centrão, enfim, você tem ali uma relação que está positiva, né? O Haddad conseguiu aprovar muita coisa dentro do Congresso e agora são matérias de interesse específico dele, né? Da equipe econômica, porque são pautas para aumento da arrecadação. Esse projeto das apostas esportivas, ele é fundamental para o governo, né? Que precisa equilibrar as contas públicas e tem uma expectativa de aumentar a arrecadação, taxando as bets e colocando ali regras para o funcionamento desse mercado que explodiu no Brasil nos últimos anos. Mas, de fato, de um ponto de vista mais político do que econômico, o que a gente tem é o Arthur Lira levantando uma bola ali pro Haddad. O Arthur Lira dá alguns recados para o governo, né? Coisa de 2 semanas atrás, ele elogiou muito, por exemplo, o Alckmin na articulação política, mais uma crítica velada ali ao presidente Lula. Mas ele tem, de fato, uma boa relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os dois têm feito várias tabelas nesse sentido de aprovar essas medidas econômicas. É interessante porque esse é um Congresso, né, a Câmara dos Deputados, ela vai criar muita dificuldade para o governo quando entrarem pautas relacionadas a costumes e pautas que não sejam dessa questão econômica. O marco fiscal, por exemplo, demorou, mas foi aprovado. Reforma tributária foi aprovado, porque quando dialoga com a economia, o Centrão ajuda o governo. Em outros momentos, essa ajuda não vem. Mas é, de fato, algo raro, né? Uma semana tão curta, você tem um esforço concentrado da Câmara dos Deputados, mas mostra também essa relação aí positiva Haddad e Arthur Lira, essa tabelinha que está funcionando para o governo até aqui. E curioso, eu estava na sexta-feira num evento aqui na capital paulista, Lira era um dos convidados desse evento, com vários representantes do setor privado, banqueiros, enfim, e realmente ele exaltou muito a postura e o trabalho, acima de tudo, em conjunto de Lira e Fernando Haddad. Tínhamos outros atores políticos também e vai muito de encontro com o que você está trazendo para a gente. É isso, né? O Lira tem feito esses elogios ao ministro Fernando Haddad e, de fato, isso tem trazido resultado positivo para o governo, né? O governo está conseguindo implementar alguma agenda econômica e está colhendo resultados positivos em algumas áreas. De fato, é um resultado também dessa boa relação que está rolando ali no Congresso e essa boa disposição do Haddad com o presidente da Câmara. Hilário, o que a gente pode esperar dessa segunda-feira? Semana muito mais curta, aprovações importantes de pautas de interesse, acima de tudo, do governo. Leandro trouxe para a gente essa tabelinha entre Arthur Lira e Fernando Haddad. O que a gente pode esperar dessa segunda? Não, o que eu tenho de informação é que essa segunda deve ficar mais só na questão do que eles chamam de reunião de líderes. Lira convoca essa sessão muito mais para obrigar esses parlamentares, esses deputados a virem para Brasília numa segunda que não é normal. Normalmente eles vêm na terça de manhã, se não na terça à tarde. Mas que votação importante hoje não deve acontecer. Já é a preparação do ambiente para as votações saírem do papel amanhã. Então hoje eles devem se reunir, discutir os assuntos. Inclusive eu tenho informação que às 19h, o ministro Haddad, que vocês comentavam, deve se reunir inclusive com o relator do texto do projeto de lei das apostas esportivas. A gente vem falando sobre esse assunto aqui, até para determinar o que fica de fora, o que fica de dentro desse texto. Outro detalhe importante, o desenrola deve ficar para aprovar a urgência da sua tramitação, para acelerar a sua tramitação, amanhã também. Mas é assim, começa hoje com essa obrigatoriedade, os parlamentares tendo que bater ponto presencial, para depois começar essa discussão do que entra, do que sai nesses dois textos tão importantes, que é o desenrola, que entra também os juros do cartão de crédito junto, como também o projeto das apostas, que parece algo meio distante para o governo,
governo, mas que o governo conta muito com a arrecadação da regulamentação dessas empresas aqui no Brasil para poder colocar de pé outros programas, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, até para conseguir agora cumprir com as novas regras do arcabouço fiscal que foi aprovado na semana passada. Então precisa também acelerar a tramitação desse projeto de lei para começar a arrecadar dinheiro e assim colocar outras coisas para funcionar. Mas sim, Lira está otimista em aprovar o Desenrola, como também esse PL das apostas ainda essa semana. E no meio desse tanto de sinalização que o Leandro trazia para a gente, claro que vai ter sim reforma ministerial no meio disso tudo. Lira sinalizando de cá para ver se enfim essa semana a gente para de falar nesse assunto e essa reforma sai do papel antes de mais uma viagem do presidente Lula, que também vai para o exterior mais no fim de semana, depois dos eventos do 7 de setembro. Como a gente gosta de dar aquelas pitadas de informação com esses nossos analistas que entendem tudo, essa reforma sai ou não sai? Hein, Larissa? Dizem que tá uma promessa de sair antes da viagem de quinta, mas tem 3 meses que eu tô falando disso aqui, viu, Renan? Eu tô, esperando acontecer para acreditar. Mas teve outras sinalizações agora no fim da semana passada, inclusive tem alguma tentativa ali de bombar um Ministério do Esporte para poder o Centrão ficar satisfeito. Parece que dessa vez vão conseguir, pelo menos para o PP ali, ter uma sinalização positiva de que aceitam do jeito que estão pensando esse Ministério do Esporte. Prometo que eu vou continuar acompanhando esse assunto, quem sabe amanhã eu consigo te confirmar melhor. Mas é isso. Novas reuniões nesse início de semana, sinalização positiva da Câmara dos Deputados para tentar tirar do papel algumas aprovações muito importantes para o governo federal e quem sabe essa semana a gente tem essa confirmação, Renan.